Cenários complexos e em constante mudança geram ineficiências. A Scantec simplifica o complexo, transformando mais de 13,5 bilhões de tickets lidos em todo o Brasil em informações ágeis e acionáveis do estratégico ao tático. Por isso, mais de 55 mil varejos e mais de 400 indústrias tomam decisões eficientes e têm melhores negociações e resultados, sabendo as maiores oportunidades em preço, sortimento e promoções até o nível SKU em todo o Brasil, com o NPS e o nível de satisfação de excelência, além de um atendimento próximo nunca visto. Alavancamos seus resultados, gerando mais faturamento. Scantec. Inteligência com resultados. Já pensou em começar sua carreira? Já pensou em começar sua carreira em uma empresa que desenvolve líderes? É isso mesmo! Na P&G você conta com um programa de estágio que trilha sua carreira gerencial em até 2 anos. No processo seletivo relâmpago da P&G, você faz as 2 entrevistas na mesma semana e já recebe os resultados na semana seguinte. Faça parte de projetos de marcas de superioridade e aprenda. Muito prazer. Somos o sistema... Já pensou em começar sua carreira em uma empresa que desenvolve líderes? É isso mesmo! Na P&G você conta com um programa de estágio que trilha sua carreira gerencial em até 2 anos. No processo seletivo relâmpago da P&G, você faz as 2 entrevistas na mesma semana e já recebe os resultados na semana seguinte. Faça parte de projetos de marcas de superioridade e aprenda em um ambiente inspirador. Processo seletivo relâmpago P&G. Inscreva-se! Salve, galera da USP, beleza? Eu imagino que nessa plateia aí tá cheio de gente que é maluca, louquinha por esporte, assim como eu. Tô certo ou não tô? E é claro que uma das coisas mais legais é a gente poder trabalhar com o que a gente gosta. Então bora se ligar aqui no Marketing Week e também, obviamente, aqui no nosso Globo Esporte, fechou? Um beijo do Fredão. Eu sou aquela pessoa que acredita que encontros podem mudar a nossa vida. Quando a gente se encontra com alguém que a gente gosta, é bom demais.
Encontrar pessoas diferentes que a gente ainda não conhece pode ser surpreendente, né? Então vamos juntos promover. Sejam bem-vindos à Marketing Week. Evite conversar. Teremos momentos de troca e networking durante os intervalos. Não é permitido o consumo de comidas e bebidas no auditório. Guarde os lanches para o intervalo. Se precisar sair, faça isso discretamente para não atrapalhar o palestrante e os colegas. Se puder, não utilize o celular. Ele pode prejudicar sua atenção. Mas caso queira fazer anotações e compartilhar sua experiência nas redes, o uso é mais que recomendado. Participe com os palestrantes. Perguntas e reações são sempre bem-vindas. Agora sim, aproveite a Marketing Week ao máximo. Bom dia, Marketing Week, tudo bem? E aí, gente, último dia de evento, já estava tendo aquela saudade no coração, né? Então, agora a gente vai iniciar a palestra da Coca-Cola, tá bom? Com o tema Jornada e Bastidores de uma grande referência de marketing, com o Ted Ketter, CMO Brasil. Então, espero que vocês estejam muito ansiosos. Não esqueçam que aqui vai aparecer um QR Code no final para vocês retirarem o certificado de presença, tá? E também no final, todo mundo vai ganhar Power Ranger lançamento e Coca-Cola. Então é isso, gente. Sem mais delongas, seja bem-vindo com uma salva de palmas, Ted Ketter. Acho que tem o micro. Tudo bem? Ok. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como estamos hoje? Como foi Marketing Week até agora? Boa? Bom. Gente, como é um prazer realmente estar aqui com vocês hoje. Sempre gosto de dividir um pouco a história de Coca-Cola, a minha história, e trocar com pessoas aqui, particularmente que está começando a carreira, né? Então, acho que o momento que eu lembro muito bem quando eu estava na faculdade, aí tentando ver o que ia ser de minha carreira, com muita incerteza, com muita ansiedade, mas também muita emoção positiva, né? Por as coisas boas por vir, tá? Então, vou começar aqui. Eu dividi a apresentação, a ideia seria dividir a apresentação em vários capítulos, né? O primeiro capítulo é um pouco mais sobre mim, porque acho que é importante vocês conhecerem um pouco mais profundo atrás desse sotaque americano, mas entender que esse cara está fazendo aqui, como chegou aqui. Dois seria dividir um pouco com vocês sobre a Coca-Cola. Acho que é legal ter um pouco mais visão de onde vem a companhia também, como evoluiu com o tempo, né? Até hoje. E aí vou finalizar um pouco sobre alguns exemplos mais atuais no Brasil com Coca-Cola e terminando com um slide que eu arrumei aqui para falar sobre minha visão sobre o futuro de marketing enquanto os profissionais. Vocês que estão começando a carreira devem estar pensando o que é um marqueteiro do futuro, o que eu preciso pensar agora, treinar, etc. Então, vou passar um pouco com vocês, um pouco de forma simples, o que eu estou vendo nesse sentido, tá? Então, primeiro, sobre mim. Eu sempre pergunto, have you met Ted? Não sei se vocês conhecem a série, mas basicamente conhecem a Ted. Eu nasci em Michigan, nos Estados Unidos, um lugar que talvez vocês não conhecem. Queria passar para vocês que é um lugar muito frio, particularmente comparado com São Paulo. Cresci na Filadélfia. Filadélfia é conhecida como o lar de Rocky Balboa, né? Que tem um lugar icônico aí com espírito muito de resiliência, de sempre estar tipo no segundo lugar e tentando de esforçar com muita determinação para poder conquistar qualquer desafio.
Eu também, uma pessoa que quando eu era criança, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, eu era muito tímido, eu era essas crianças que, olha, eu gostei de ficar na minha zona de conforto, não tive muito coragem para ir me estender e conhecer outras coisas, até tornei 16 anos e tive a oportunidade de estudar em Espanha, e dali para agora mudou toda a trajetória da minha vida. E eu visitei mais de 40 países do mundo, vivi em 9 países do mundo também, em 5 continentes. Então, o único continente que não morei era a Antártica e África, mas o resto eu morei em algum momento. Obviamente, como vocês podem perceber com meu sotaque, língua nativa é inglês, mas também sou fluente em espanhol e português, e falo um pouquinho de mandarim quando eu morei na China, um pouco de hebreu, um pouco de francês. Então, eu gosto de língua, gosto de conhecer outras culturas em geral, tá? Agora, meu vínculo com o Brasil, né? Que eu acho que eu tenho vários vínculos com o Brasil, mas eu gostaria de começar com um vínculo que existia antes que eu nasci, que era esse vínculo com esse cara aqui que está do lado esquerdo, que também se chama Teodori, que me chama de Ted, mas no meu passaporte é Teodori, tá? Esse foi Teodori Carr, que era meu avô. Ele faleceu alguns anos antes que eu nasci, mas minha mãe deu meu nome como honra para ele. E ele era um imigrante que também fluente em 9 idiomas. Ele morava na Europa Oriental, saiu logo antes do Holocausto. Toda a família dele morreu aí. E ele basicamente teve esse espírito de empreendedor, né? Muito de empreendedor. E uma das várias coisas que ele fez no caminho, na trajetória dele, era que ele gostou muito de arte e teve essa visão como uma das poucas pessoas que teve essa experiência verdadeiramente global. Ele fez amizade com Salvador Dalí, artista, e os dois foram viajando o mundo inteiro, incluindo o Brasil, em busca para artistas com muito potencial que eles pudessem levar as obras de arte para expor nas galerias famosas de Nova York. Então foi isso que essa amizade muito forte entre Salvador Dalí e meu avô Theodore Carr, e tem eu achei isso quando eu estava na casa a última vez, que foi no jornal de Rio de Janeiro, falando que o Salvador Dalí e Theodore Carr estavam trazendo as artes de Benjamin Silva e de Cavalcanti também para expor nos Estados Unidos. Então, essa é a história de origem do Brasil. Vamos voltar um pouco mais para frente sobre isso. Aqui, resume muito rápido sobre a minha carreira. Basicamente, começou em 2004, quando eu me formei de faculdade. Eu estudei na faculdade, estudei psicologia e antropologia. Então, imagina também saindo, eu estava muito confuso, o que eu vou fazer com isso, preciso estudar mais. E eu fui para um lado, outro lado, eu falei, olha, eu vou ganhar alguma experiência de trabalho primeiro e logo vou entender para onde vou, tá? Então, eu trabalhei num hotel de 5 estrelas, um dos hotéis mais famosos da Filadélfia. Conheci muita gente, trabalhei em muitas áreas. Eu pedi para eles, olha, eu vou trabalhar na parte de recepção, né? Mas eu gostaria de ter uma rotação que eu vou criar para conhecer a área de lavagem, de área de marketing, área de RH. E foi muito legal, porque na parte de marketing, por exemplo, que acho que foi a minha primeira experiência, eu estava responsável de trabalhar com as pessoas que estavam posicionando o hotel para as celebridades e
jogadores de esporte muito famosos, profissionais, mas foi meu trabalho de como traduzir as demandas deles para a realidade operacional. Então, imagina, por exemplo, um pedido que eu estava aí com Rolling Stones, e os Rolling Stones queriam uma esteira para fazer exercício, mas tinha que ser orientado a 90 graus, oriental, para poder ficar aí dentro da demanda deles. Então, eu fiquei aí entendendo um pouco de como entender a necessidade dos clientes, nesse lado, o consumidor, e como trabalhar com outras áreas para realizar essa visão. Que acho que uma das coisas que vou voltar aí no final da apresentação. Eu passei lá nesse mesmo capítulo, eu depois do hotel, entrei no lado corporativo, no Michael Page. Michael Page também, vocês talvez conhecem, uma empresa que faz toda a parte de recrutamento, né? Então, foi para mim uma boa experiência de aprender como negociar, como entender cliente também, conversar com muitos candidatos também, entender quais são as necessidades e as tensões dos candidatos e as fortalezas, e entender, extrapolar talento, o potencial dentro de cada pessoa. Então, isso é uma coisa que até hoje eu uso. Eu passei agora, quando eu terminei meu MBA, foi realmente quando eu entrei na Coca, entrei em 2010, entrei pela agência de shopper marketing, tá? Então, eu estava como terceiro por 3 anos e meio, focado no segmento hispânico dentro dos Estados Unidos, porque vocês podem imaginar, quando você olha o segmento hispânico dentro dos Estados Unidos, já era, quando eu comecei lá, mais de 50 milhões de pessoas. Então, só para dimensionar isso, quando eu trabalhei na Colômbia, a população de Colômbia, que é uma das maiores populações de América Latina, era 50 milhões de pessoas também. Então, basicamente, um segmento dentro dos Estados Unidos que era a mesma população da Colômbia. Foi muito legal, conheci muita coisa, segmentação, como buscar a forma de ser local, mas também nacional, como você atinge estratégias de marketing que poderia funcionar para uma pessoa de origem mexicana, mas ao mesmo tempo origem de caribenho, né, que é muito diferente a cultura. Dali passei por uma carreira, um capítulo da Coca-Cola de gestão de marca. Eu fiz gestão de várias categorias de refrigerante, sabores, refrigerante de Coca-Cola, chás, sucos, muita coisa. E trabalhei em algumas plataformas globais. Então, alguns projetos que eu tive que liderar com apoio de várias pessoas no meu time em todos os países do mundo. Então, foi muito legal, enriquecedor essa parte. E agora, o capítulo que eu digo que estou nesse momento é esse capítulo internacional, né? Eu trabalhei muito tempo, mas eu sabia que não entrei com esse perfil de muita experiência viajando o mundo, etc. Não queria ficar só com uma carreira de Norte América, queria realmente ter uma carreira internacional e queria ganhar uma experiência de primeira mão, né? E a forma de fazer isso foi imersão total. Fui para a Colômbia, passei 3 anos e meio na Colômbia com gestão de total marketing, como CMO para Colômbia e Venezuela, que também vocês podem imaginar a complexidade de gestão de Venezuela, que os preços têm que mudar todos os dias, né? E agora no Brasil, que é o 4º maior negócio, país para a companhia globalmente. Então, realmente é uma responsabilidade muito grande, mas uma experiência extremamente gratificante e muito legal, tá? Então, isso. Agora, eu falei um pouco sobre quando eu tinha 16 anos, né? Você lembra que eu falei que eu era aqui nesse setor, tímido, overwhelmed, não sei qual seria a melhor palavra, você grita se você tem uma palavra para dizer isso, mas basicamente muito ansioso, muito difícil para mim qualquer coisa, então eu sempre preferia coisas mais simples e predizível, né? Mas eu queria ser capaz de fazer minha própria transformação. A gente fala muito
hoje em dia sobre transformação. Quem está em marketing vai tocar transformação em algum momento da carreira, tá? Porque tudo está em constante transformação. Mas para mim, para ter confiança para fazer isso, imagina que vocês estão liderando times que vocês têm que transformar, ou negócios, ou parceiros que vocês têm que transformar. Pode ser mentalmente, pode ser fisicamente, pode ser emocionalmente, qualquer coisa. Mas para fazer isso, eu diria que eu senti muito mais confiança, porque eu já tinha feito isso para mim mesmo, né? Porque primeiro para transformar outras pessoas e outros que você não controla diretamente, que você tem que exercer muito influência, é bom quando você pode ter essa referência pessoal, que olha, foi difícil para mim, não foi uma transformação simples. Eu estava fazendo sessões de terapia com psicólogo de 1 hora para aprender como manter uma conversa de mais de 30 segundos como uma pessoa aleatória. Não conseguia. Estava, tipo, vamos falando, aí 30 segundos, me paralisei, não sabia como seguir, tá? Então, aí fiz com muita coragem, não foi fácil, teve alguns dias que eu queria jurar, eu queria desistir, mas eu seguia, e hoje em dia eu diria que estou muito confortavelmente nesse setor. Vulnerável, empatia, corajoso, inspiracional. Isso é importante para mim, mas foi um passo importante para passar, para poder inspirar outros. Então, isso me leva para a minha visão. Acho que qualquer pessoa deve pensar, e vocês não precisam, eu vou desmistificar alguma coisa. Vocês não precisam esperar até chegar com um título de diretor, diretora, qualquer outra coisa, para poder ter ambições, tá? A ambição que vocês têm pode começar agora, tá? E isso é a minha ambição. E demorou para ser claro para mim, mas eu estou aqui com vocês hoje porque, para mim, minha ambição não é ganhar market share, não é crescer volume, não é ser promovido. Isso, sim, claro, é uma consequência de um bom trabalho, né? Mas, para mim, é isso. Inspirar a próxima geração de líderes empáticos e adaptáveis. Porque eu acredito que, hoje em dia, o mundo precisa mais líderes assim. E também eu acho que isso vai fazer que as pessoas vão ter muito sucesso nesse mundo que a gente tem, que é um mundo que tem mais incerteza que certeza. Isso significa que tem que ser muito empático, precisa aprender, né? É menos. Alguém falou, eu estava no almoço Power Lunch de Forbes, aceitando o prêmio de 10 maiores CMOs do Brasil, e uma pessoa estava dizendo, esse mundo precisa menos gurus e mais guris, tá? Então é isso, sobre aprender, sobre ter humildade, né? E adaptar, porque sempre as situações vão mudar. Eu acho que brasileiro em geral é muito bom a adaptação, então, mas é isso que a gente precisa. Agora, terminou o primeiro capítulo sobre mim, vou falar um pouco sobre a Coca-Cola Company. Primeiro, nós somos da Coca-Cola Company. Foi no ano 1886 que nasceu a Coca-Cola, 1886. E realmente nasceu com John Pemberton. John Pemberton, em Atlanta, Georgia, era uma farmacista. Então, naquela época, as bebidas realmente não nasceram de forma tradicional como nascem hoje, né? Nasceram realmente como um elixir, um remédio mais de utilização para coisas mais físicas, sabe? Para cansaço, para dor. O John Pemberton também, que era um guerreiro, era um militar, ele sofreu com dor. Então, essa também, a Coca-Cola e esse tipo de bebidas ajudaram muito para cansaço, para dor, para outras coisas. E nasceram nessa Jacobs Pharmacy, que era uma farmácia, né? E a partir dessa bebida icônica, evoluímos muito, porque, sim, nasceu assim. Eu vou perguntar para vocês, quantos
quantas porções por dia vocês imaginam que foram vendidas no primeiro ano da Coca-Cola? Quantas servidas de 8 onças foram servidas naquele momento por dia? Alguém? Sim, foi, vamos dizer, entre 10 e 15 bebidas por dia. Então, foi muito pouco. Imagina que isso expandiu muito. Obviamente, parte da evolução da companhia era essa expansão de como escalar o modelo, né? Como escalar a experiência de Coca-Cola para mais pessoas, para mais lares, para mais países, etc. Mas, por além disso, a gente evoluiu muito no sentido que, hoje em dia, sim, a companhia se chama The Coca-Cola Company e Coca-Cola como marca segue sendo uma das marcas mais importantes dentro do portfólio, mas nosso portfólio é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso, tem um portfólio muito amplo. E aí essas são algumas imagens que acho que para vocês visualizar, imaginar como ficou aí, essa foi de Jacobs Pharmacy. E a gente teve muita evolução no caminho, né? De coisas como vocês podem imaginar. Dentro do mundo de marketing, quando eu morava em Atlanta, tem arquivos, né, da empresa. E você consegue imaginar um depósito basicamente grandíssimo só de materiais antigos da Coca-Cola. Então, vocês conseguem ver, se vocês querem ver, como ficou a primeira comercial na cinema, aí está. Vocês querem ver como foi o primeiro cupom usado em marketing para qualquer empresa do mundo? Está. Vocês querem ver como ficou por que se chama soda pop nos Estados Unidos? Soda pop foi uma expressão para refrigerante. Porque quando você vê a primeira garrafa, tinha uma partezinha acima para fechar a embalagem. E quando você abre, fez esse estalo, né? E então se chamava pop, porque foi uma forma de descrever um pouco a experiência de como foi abrir. E a gente expandiu muito, a gente definiu a nova imagem de Papai Noel, né? Que hoje em dia a gente vê Papai Noel vermelho, com mais alegre, etc. Essa foi um resultado de uma contratação que a gente fez com uma artista sueca, Sundblom, para acompanhar uma campanha de Thirst Knows No Season, basicamente que era sobre como a sede pode ser relevante em qualquer temporada do ano, não é só verão, né? E aí essa ficou, tipo, uma coisa cultural. Então, muitas coisas nessa evolução. E hoje em dia, é incrível, né, pensar nesses números, mas hoje em dia, olha a escala da companhia, né? A gente tem quase 1 milhão de associados em todo o mundo. A gente tem 27 milhões de pontos de venda de cliente, então acho que uma das coisas que todo mundo me fala de outras companhias é, olha, não tem igual de Coca-Cola enquanto a distribuição e penetração. Você vai para qualquer canto do mundo e vocês vão achar uma Coca-Cola. Tem mais de 4.000 produtos, tem mais de 500 marcas, 250 engarrafadores. Aqui no Brasil tem 7, mas ao final do dia tem um objetivo: para tomar os momentos cotidianos de vida mais agradáveis para as pessoas em todos os lugares. E para nós, como companhia, nossa missão é refrescar o mundo e fazer uma diferença. Então, um pouco sobre nossas marcas e vou passar um pouco mais interativa para ver se vocês ainda estão acordados, tá? Eu quero perguntar para vocês, quem tem na cabeça uma marca aqui no Brasil que pertence de Coca-Cola, que talvez as outras pessoas na sala não vão saber que era de Coca-Cola? Podem gritar. Del Valle, que mais? Jesus?
Jesus, boa. Que mais? Mais forte. Cristal, água cristal, boa. Eu vou dar essa aqui. Leão. Que mais? Fanta também, Fanta. Sprite. Smart Water também, boa. Quat. Cristal também, sim. Perfeito, boa, gente. Tem essa companhia, nem falar de todas as marcas globais, etc., de outros países, tem muitas marcas, né? E aqui no Brasil, uma das partes mais legais do meu trabalho tem sido realmente conhecer o portfólio, mas não só o portfólio, mas o que o portfólio significa para as pessoas. E às vezes aqui no Brasil, vocês sabem mais que ninguém, que o Brasil é tão plural também que você vai para algum lugar também e tem regiões que tem uma marca que é muito forte nesse estado, né? Eu vou mostrar alguns exemplos disso agora que eu não ouvi ainda de vocês, mas são super legais. Então você vai lá e tem um poder quase igual de Coca-Cola, mas talvez fora do estado vocês nem sabem que existia essa marca. Aqui essa é uma visão mais global, né? Primeiro, eu vou ir para a parte de local. Temos Simply, temos Powerade, Aquarius, Georgia, Dasani, Innocent, Gold Peak, Smart Water, que eu vi. Desculpa, vou tomar um pouco de água aqui. Então, realmente, muitas marcas. E aí, isso faz que a gente está representando várias categorias, né? Refri, sucos, bebidas feitas de plantas, lácteos, água, formas de água, isotônicos, e a parte de chá, café, embalado, né? E também, até agora, que não está refletido aqui, bebidas alcoólicas prontas para beber. Como Schweppes Mixed, que a gente tem aqui. A gente tem Jack Coke, não sei se vocês conhecem Jack Coke. E vários outros. E Sprite, Absolute Sprite. Eu vi. E aqui no Brasil, a gente está... Eu falei que a gente tem 139 anos de existência, mas aqui no Brasil, 83. Eu celebrei a celebração de 80 anos, foi ótimo. E eu vi essas histórias de todos os fabricantes, os engarrafadores também, que divertiram comigo um pouco sobre suas experiências no país. Foi incrível. Eu vou tocar um vídeo aqui só para dar um pouco de gostinho para vocês sobre nossa operação aqui no Brasil. Não sei se o volume está... Sempre em movimento, ampliando nosso portfólio para acompanhar os gostos e brindes de todos os brasileiros. Com sabores diversos, chegamos a cada canto do país para atender diferentes estilos de vida. Para nós, tão importante quanto refrescar o mundo é fazer a diferença. Esse é o nosso propósito. E sabemos que não podemos fazer isso sozinhos. O futuro que desejamos se constrói em parcerias e redes de aliados comprometidos com as causas em que acreditamos. Com projetos de preservação e acesso à água, com oportunidades para a juventude e empreendedores, com ações de combate à fome e com o incentivo à economia circular. Enquanto apoiamos o crescimento sustentável, evoluímos como empresa. Geramos cerca de 570 mil empregos em nossa cadeia de valor. Somos 7 grupos fabricantes, com 33 fábricas que produzem e fazem nossas bebidas chegarem a todos os lugares e conseguimos ir longe. Mais de 1 milhão de pontos de venda que movimentam bairros, cidades e comunidades. Há mais de 80 anos,
Temos orgulho de manter investimentos contínuos e de ver nossa cadeia de valor aportar quase 90 bilhões por ano para a economia. Nosso compromisso é de longo prazo. O futuro que queremos é a cara do Brasil, com crescimento responsável, desenvolvimento econômico e avanços sociais e ambientais. Sistema Coca-Cola Brasil, unidos pelo país que queremos. Uma coisa que eu acho que é super relevante para vocês saberem é que o modelo de Coca-Cola e parte dessa expansão que fez que a gente foi de essas 9 porções por dia para o que a gente tem hoje, que é mais de bilhão, né? É realmente construir esse modelo de franquiciado, né? Que a gente, a parte de Coca-Cola, a gente fez toda a parte de marketing, de estratégia, etc. Mas a gente tem toda a estrutura de fabricantes, de engarrafadores, de parceiros que são extremamente locais, né? Então, aqui no Brasil, você viu um pouco disso com esses 7 engarrafadores que a gente tem, com essas parcerias que a gente tem de reciclabilidade ou economia circular, etc. É muito importante para fazer acontecer as coisas, tá bom? Agora, eu acho que está com um pouco de erro, desculpa. Aqui. Quais são as marcas aqui na tela que vocês nunca imaginou que era de Coca-Cola ou vocês simplesmente não conhecem? Charrua. Qual? Hades também. Powerade. Que mais? Então, gente, eu vou explicar talvez as marcas que são menos reconhecidas. O Guarapan é uma marca de Guaraná, mais de tutti-frutti, muito relevante em Minas Gerais, particularmente em Belo Horizonte. Tuxaua é a Guaraná líder no norte do país. Então você vai para Amazonas, o Tuxaua está muito forte lá, Belém. Charrua, eu fiz uma visita para a Rota em Porto Alegre e eu vi os consumidores indo para o mercado e nossos clientes pegando Charrua quase na mesma velocidade que pegaram Coca-Cola. Uma Guaraná especificamente de orgulho de gaúcho. Jesus, eu ouvi vários de vocês aí falando disso. De fato, Guaraná Jesus é um patrimônio de Maranhão. E temos essas outras marcas que talvez vocês já conhecem, mas não imaginaram, né? Fanta, Days, Powerade, etc., que fazem parte da nossa companhia aqui no Brasil. Então, realmente, um portfólio que representa uma diversidade nas cidades, ocasiões, diferentes sabores, etc. Agora vou entrar um pouco mais para mostrar para vocês sobre algumas campanhas que a gente fez aqui. Primeiro, a gente teve várias formas de conectar as marcas com fãs através de experiências imersivas. Então, acho que esse exemplo de Marvel seria um bom exemplo disso. A gente também, que foi muito reconhecido também na indústria, campanhas que posicionam 2 marcas como melhores amigos, né? Parceria. E a gente fala muito de collab, né? Teve muita conversa sobre collab, mundo de marketing, muitos outros jornais, né? Mas, afinal, o que a gente fez foi além do collab, porque não foi simplesmente uma campanha linda entre 2 marcas grandes, conhecidas, mas foi a forma que o Mondelez fez no Oreo até um novo produto com sabor de Coca-Cola, até com detalhes que teve estalos na forma de comer a bolacha, né? E aí, para nós, com Coca-Cola, é uma Coca-Cola com sabor de Oreo, né? Uma forma de ter uma experiência de Coca-Cola muito diferenciada. Então, é uma coisa que a gente tem trabalhado muito. Amplificando parcerias, colocando os nossos consumidores no centro. A gente tem The Town acontecendo agora, né, aqui em São Paulo, e
E The Town faz parte de uma plataforma também que a gente tem, que se chama Coke Studio. E Coke Studio tem sido uma forma para a gente trazer os fãs de música por dentro de uma experiência única de Coca-Cola, enquanto os artistas, os fãs e Coca-Cola estão aí juntos para providenciar uma experiência inesquecível dentro desses aspectos de música. E pensando em como conectar com várias gerações, né? Com Fanta, a gente tem, nosso público-alvo é adolescente, né? Jovem. E como a gente usa também várias formas de conectar com uma personalidade mais jovem, com uma forma mais brincante, né? A gente está criando como um vínculo entre Fanta e Halloween, como o Coca-Cola e Natal, né? E como a gente faz que Halloween seja o Natal para Fanta. E a gente, esse ano vocês podem ver, né, que a gente lançou uma coleção de latas também em parceria com Warner, com Chucky, com Fozzie, o ursinho, né, dos filmes de terror, de Freddy, né? E com vários outros, Megan e vários outros. Então, uma forma de a gente conectar experiências únicas, conectar a embalagem com experiências únicas, conectado, vinculando Fanta com Halloween. E agora, para finalizar essa parte de apresentação, e aí a gente pode entrar mais interativa, perguntas, dúvidas que vocês têm, eu preparei uma tela muito importante para mim dividir com vocês sobre minha visão como CMO de Coca-Cola Brasil, sobre o futuro de marqueteiros. O que vai ser importantíssimo para o futuro de marketing. Primeiro, e desculpa, gente, eu tentei de usar um pouco de IA para criar um pouco de imagens melhor possível para conectar com o ponto. Aqui, primeiro ponto, creators of value e empáticos. O que quero dizer com isso? Que, ao final do dia, nosso papel como marqueteiro era e sempre vai continuar sendo criação de valor. Criação de valor é aumentar vendas, ganhar participação de mercado, expandir a categoria, atender e criar valor para consumidores que eles vão estar dispostos para pagar extra para esse serviço, esse produto, etc. Ou pode ser num B2B, né? Pode ser criando valor para cliente que tem intenção, você está resolvendo uma dor, uma necessidade para esse cliente também. E empático também, porque eu, sinceramente, o que tem funcionado muito bem na minha carreira, pessoalmente, que eu digo, é que toda essa transformação pessoal que eu falei para vocês, que eu fiz, eu precisava escutar muito para fazer isso. E eu utilizei essa escuta ativa como uma ferramenta, uma vantagem pessoal de mim. E essa foi a primeira parte de empatia, né? Porque empatia também é escutar e entender profundamente o outro lado. Aí, se você está de acordo ou não, isso é uma outra coisa. Mas, pelo menos, ouvir e escutar de forma ativa. Então, acho que essa criação de valor vai continuar sendo muito importante. E a forma de chegar lá, para mim, o atalho é empatia. Segunda parte aqui. Visão e tradução. O que quero dizer com isso? Vocês todos, como marqueteiros, têm que ter uma visão clara, porque às vezes eu teve alguns momentos na minha carreira, quando a gente tem esses fóruns de discussão de talento, as pessoas dizem, olha, gosto muito de TED, é muito colaborativo, mas eu não sempre entendo qual o ponto de vista dele, né? E então vocês sempre têm que ter um ponto de vista sobre qualquer coisa que vocês fazem, e isso não é só para executivos. Eu posso olhar para você amanhã e dizer, olha, qual é o trabalho mais importante que você está fazendo hoje? E você deve ter um ponto de vista sobre isso. Eu posso olhar para você amanhã e posso dizer, olha, a gente está perdendo frequência desse segmento de consumidor. O que está acontecendo? O que você acha que está acontecendo? E você deve ter um ponto de vista, né? Olha, eu analisei algumas informações, estou vendo que acho que estamos caindo em frequência sim,
para estar vinculado com isso, vamos explorando mais esse caminho, sabe? Mas ter um ponto de vista é muito importante. Mas ter um ponto de vista claro não é suficiente também. Você tem que ser capaz, particularmente com mais que vocês crescem na carreira, de traduzir isso para outras áreas. Quando você está começando uma carreira de marketing, você está reportando para quem? Qual seria, grita aqui, qual seria o título de uma pessoa que talvez seja seu chefe ou chefa? Alguém? Nada? Vamos dizer, pode ser um gestor de marca, pode ser um assistente, o que seja. Mas essa pessoa, isso é normal quando você está começando a carreira. Mas quando você chega no meio nível, vocês reportam para quem? CEO. Vocês têm que explicar a campanha para CFO. Vocês têm que fazer toda a parte de fidelidade e loyalty com o Chief Information Officer, ou Privacy Officer, privacidade, informação. Então, realmente, vocês têm que ter essa capacidade de traduzir na língua deles, sabe? Se o CFO está olhando você como um custo e não um benefício, você tem que ser capaz de comunicar o valor do que você está falando, como isso conecta com o negócio, como isso vai ajudar com top line, com crescimento de vendas, como isso vai fazer a margem expandir, etc. Se você está falando com o CEO, talvez você sabe que o CEO tem muita ansiedade sobre um ponto existencial que poderia estar impactando o negócio. E você conecta o que você está fazendo, como isso apoia essa dor dele, né? Ou dela. Então, esse tipo de coisa é muito importante. Então, cada vez mais a habilidade de ter um ponto de vista claro e comunicar essa visão para pessoas que não têm a mesma educação, experiência, que podem ter uma visão completamente diferente de marketing. E vocês têm que comunicar isso. E, finalmente, que eu acho que isso aplicaria para qualquer área da CIA, seria um tema de agilidade e adaptabilidade. Hoje em dia, estamos vendo que as coisas estão mudando numa velocidade exponencial. O que era para ter uma penetração de 1 milhão de pessoas com uma plataforma de redes sociais demorou anos, agora demora um dia. Aí isso significa que se a gente não tem essa agilidade de entender e o que está acontecendo no nosso redor e reagir, entender qual a consequência, quais são as coisas que eu tenho que acompanhar, quais são os riscos, porque não tem coisas certas, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, mas tem formas estadísticas de acompanhar as possibilidades que poderiam acontecer e você já mapeia um plano de ação de, ok, se isso for acontecer, isso vai ser a solução. Se foi isso é a solução. Se foi isso, aquilo. Então, essa é um ponto importante. Então, qual a minha visão de forma simples do marketeiro do futuro? Essas 3 coisas, tá? Eu sei que podem existir outras, mas queria deixar mais claro e simples para vocês. Muito obrigado por estar aqui para esse papo aqui e agora vamos abrir para perguntas. Perfeito, Ted. Muito obrigada. Foi incrível a sua palestra. Muito bom ter a Coca aqui com a gente. E agora a gente vai para o momentinho das perguntas. Então, a gente tem um QR Code, onde eles mandam de forma anônima. Mas também, se alguém quiser levantar a mão e já ir perguntando. Olá, bom dia. Eu me chamo Bruno. E a minha dúvida é referente à questão das collabs que você comentou. Em uma das palestras anteriores, um dos palestrantes comentou que existe um varejo ideal, um varejo perfeito para que eles possam fazer as parcerias. Eu queria agora mudar a pergunta para marca ideal. Se existe um tipo de marca perfeita, existe algum tipo de filtro que vocês utilizam na hora de fazer uma collab. Então, precisa bater tal perfil, tal métrica para poder trabalhar com a gente, ou não, se o tipo de contrato é diferente quando vai fazer esse tipo de parceria.
Eu acho que, em geral, primeiro, numa companhia multinacional como a Coca, você tem alguns filtros globais e alguns filtros locais, né? Porque as parcerias acontecem nos dois aspectos, né? Mas o que todos têm em comum é que sempre a primeira parte, quando a gente faz parceria, geralmente, se fosse uma parceria de companhia, ou se é outra, né, como a gente viu no vídeo, mas se uma parceria de marca, a primeira coisa que você precisa pensar é qual é o nosso posicionamento de marca, qual é a nossa estratégia de marca, quem é nosso público-alvo e qual é o objetivo. E aí, com isso, você usa essa informação para analisar qual seria o tipo de parceria que faria muito sentido, tá? E aí esse seria o primeiro filtro. O segundo filtro, obviamente, vai ser muito mais dependente na interação. Às vezes você tem, olha, em papel isso é perfeito, mas quando você começa a trabalhar com esse parceiro, ou são muito bons, muito ágeis, ou são muito burocráticos, é muito difícil, eles são muito rígidos, e vocês têm que, ok, a gente tentou, mas isso não vai... Porque, ao final do dia, isso bate com parte objetivo. Se não tem essa parceria, que realmente vai ser, tipo, algumas coisas não são perfeitas para mim, para você... Se não tem essas condições, vai ser muito difícil bater o objetivo, a meta que você tem, e aí vai investir muita energia e não vai ter retorno. Então, eu diria... Mas, geralmente, eu acho que onde muitas marcas erram é que eles vão para uma coisa muito superficial e realmente fazem parcerias que estrategicamente não faz sentido ou que não conectam com o objetivo. Talvez estrategicamente fazem sentido, mas para o objetivo que a gente precisa agora, essa parceira não tem essa capacidade para fazer isso. Bom dia, muito obrigado pela palestra. Eu queria entender um pouquinho mais, para além do vídeo institucional, como vocês têm trabalhado nesse desafio de aliar essa imagem que vocês sempre atrelaram à Coca-Cola da felicidade, da família, a preocupação crescente com o bem-estar, o fato da Coca-Cola ser a maior produtora de lixo plástico do mundo. Como é que vocês têm lidaram com esse desafio cada vez mais crescente? Não, olha, para nós é muito... Primeiro, na parte de bem-estar e portfólio, eu diria que essa parte de evolução da companhia também para ter o que a gente chama portfólio total de bebidas é muito importante. E tem vários aspectos, porque é oferecer um portfólio que realmente endereça as várias necessidades das pessoas, e também outro às vezes, eu quero consumir Coca-Cola, mas quero consumir de certa forma. Então, Coca-Cola Zero foi uma forma também para pessoas que querem o sabor de Coca-Cola, mas não querem ter calorias, só açúcar. De outra forma, outro exemplo poderia ser, olha, eu quero uma Fanta, mas quero uma Fanta em embalagem menor, porque eu gosto de ter, mas não quero consumir 500 mililitros numa vez só. E aí, então, a gente também expandiu, diversificou muito nossa oferta de embalagens também para realmente atender as várias necessidades. E acho que na parte de economia circular, isso onde a parte de parcerias locais são muito importantes, né? Porque quando você, ao final do dia, cada mercado também tem suas particularidades de como fazer isso acontecer. Estados Unidos, por exemplo, às vezes não tem a mesma estrutura de reciclagem que você tem aqui no Brasil. Então, como você maximiza, você trabalha com vários tipos de parceiros para tentar de investir e também de adaptar o negócio para poder ser mais amigável para isso. E parte é o desenho de nossas embalagens, como a gente desenha embalagens para ser mais reciclado. Às vezes é como investir também em parcerias que a gente tem com Sustenta Pet e alguns outros para poder deixar ainda mais incentivo para os coletores de reciclagem e também para processar a reciclagem aí, que a gente tem investimentos nas plantas assim. Mas, enfim, eu acho que fica muito claro a responsabilidade, muito mais o que eu vejo como dentro de uma grande companhia, às vezes a parte educacional de como você traduz isso para a prática e muito em parceria, porque nunca vai depender só na companhia, mas como você faz isso com parceria com os consumidores, com os outros parceiros, com o governo, etc. Isso é muito importante.
Obrigado. Tá bem? Sim, eu vou responder mais 2 perguntas e aí tenho que ir correndo porque minha esposa tem um procedimento médico, mas vou abrir para mais 2 perguntas aqui. Ok? Ted. Ok. Aqui? Tudo bem? Okay. Obrigada pela apresentação. Meu nome é Adriana, eu sou professora, né, e estou ajudando os alunos na coordenação aqui da Marketing Week. Eu fui trainee da Coca, né? Foi um dos primeiros empregos, então a gente já tem muita coisa em comum. Estudei nos Estados Unidos, tenho origem judaica, então achei muito legal você ter colocado as suas raízes. Eu estou aqui com alguns alunos da disciplina de gestão de canais. Eu acho que seria interessante você trazer um pouco dos princípios de segmentação de canais, quais são os desafios que a Coca enfrenta hoje com o e-commerce, né? Com essa complicação, como é que vocês veem, né, o e-commerce como um canal, como é que vocês estão cuidando da parte de conflitos de canais, como é que vocês têm feito isso? Não, perfeito. Sobre a parte de canais, primeiro eu acho que na Coca, por exemplo, a gente tem nossas estruturas, a gente tem uma área de marketing, a gente tem uma área de canais e comercial. E a gente trabalha de mão dupla, né? Por quê? Porque as canais são a forma para onde as pessoas no 4P de marketing, né? O place, onde as pessoas realmente vão para fazer as compras e ter as transações com a sua marca, né? Então, são muito importantes. E por isso a gente tem, tanto de portfólio, mas também nas campanhas, uma estratégia comercial de canal. Então, cada campanha poderia ter uma estratégia diferente de canais e como a gente atende isso. Mas para voltar a alguns conceitos, acho que gerais, que aplica para tudo, depois da pandemia, a gente está vivendo um mundo mais omnicanal. Então, antes, talvez, os consumidores foram para fazer a compra em um lugar só e agora estão fazendo compras em 5 lugares distintos. Então, está segmentando as compras para várias coisas. Então, isso significa que a gente tem que pensar muito na coerência de nossa experiência e como o nosso produto chega na mão do consumidor em vários canais, em vários momentos do dia. E na parte de e-commerce, cresceu muito, e não só na parte de e-commerce de consumidor, mas o que a gente fala de B2B2C, que é como a gente, através de FEMSA, por exemplo, eles têm uma plataforma de Juntos Plus, que vocês vão ver aqui em São Paulo, um levre, que é um tipo coelho, que está atrás dos caminhões de Coca-Cola. Isso é uma plataforma entre engarrafador com os clientes, para facilitar a venda de produto. Então, essa interação, hoje em dia, representa mais de 50% das vendas da engarrafador vem através da plataforma de Juntos Plus, por exemplo. Então, é dizer que essa representação de ter um vínculo mais digital, de conectar nossas marcas com os nossos consumidores e clientes é cada vez mais importante, mas é multicanal, nunca é só um canal ou outro. Respondeu a sua pergunta? Tá bom? Vamos voltar aqui? Bom dia, muito obrigada. Bom dia. Queria agradecer pela palestra, primeiramente, eu sou a Gabi, e parabenizar também, foi muito boa. Durante a palestra, você comentou muito sobre a questão da relação, né, do grupo, da Coca-Cola mesmo, da marca e consumidor, né? Mas eu queria saber, assim, no ambiente mais interno mesmo, da relação entre grupo, marca e seus colaboradores. Por exemplo, como que vocês instigam eles a estarem, tipo assim, permeando a imagem da Coca-Cola e como vocês transmitem a essência da conectividade e da marca para esses colaboradores? Perfeito. Isso talvez uma das coisas mais legais que eu tive na experiência aqui no Brasil e também na Colômbia, porque meu papel é muito para transmitir a visão, voltando para aquele site, transmitir a visão e comunicando para diferentes audiências. A audiência de um operador tem outras preocupações, tem outras demandas no dia a dia. Então, você tem que usar essa empatia para pensar no lugar deles e deixar claro o que é importante. Então, primeiro, eu acho que deixando claro o ponto de vista das marcas, os objetivos e os porquês atrás. Como filho, né? Eu tenho criança de 4 anos, né? E sempre, mas por quê? Sabe? Você tem que explicar, porque aí
eles precisam entender, não é só, aqui é regra 1, 2, 3, não é. É que aqui é onde a gente precisa estar, onde a gente está hoje, onde a gente precisa estar, e aqui é por quê. E não só isso, mas como podemos chegar ali, essa é a colaboração. Então, como, eu acho que é uma coisa que você co-construi. E quando você deixa claro o onde e por quê, essa como vai ser fácil, você vai ter muito mais tolerância nessa colaboração. Para mim, essa tem sido meu hacking aí de colaboração, porque antes eu sempre era forçar a barra sobre a coisa, mas não funciona, porque ao final do dia sempre vai ter algumas coisas. Eu me lembro. Eu falei, eu vou falar isso, fica com a gente aqui nessa audiência, mas eu gosto de dividir com vocês algumas coisas engraçadas também. Eu recebi uma chamada apavorada de uma pessoa no meu time. Ted, eu preciso consultar com você. Eu acabei de ser informado que um dos nossos engarrafadores patrocinou um festival de Rosário com Guaraná Jesus, porque é Jesus e Guaraná Rosário. Tipo, eu entendo, ou seja, o nome da marca é Jesus, ok? Tá bom, check. Mas a estratégia de marca não é dominar todos os patrocínios de cristianismo no país, não é isso. Mas vai acontecer às vezes, e você tem que voltar e falar de uma forma mais, ok, vamos voltar aqui. Você tem claro qual a estratégia de marca? Eu acho que sim, mas não estou com certeza. Ok, vamos começar aí. Essa é a estratégia de marca. Ok, agora vamos discutir esse tema de patrocínio. Vocês podem entender, talvez, por que isso não seria a melhor ideia de fazer. E aí, deixa eles... Ok, perfeito. E aí você constrói uma conversa mais produtiva e não deixar o colaborador também na defensiva. Mas você deixa muito claro e eu... com certeza que não vão voltar a patrocinar outros festivais assim, ou quatro, porque não fazia sentido com a estratégia de marca. Faz sentido? Tá bom. Última pergunta, não sei, e a gente fecha. Tá. Uma questão, uma curiosidade. Por que aqui no Brasil não tem outros sabores de coca? Então, que lá fora tem baunilha, outros sabores? Perfeito. Na verdade, quando você vê a marca Coca-Cola em outros países, Estados Unidos é o país que mais tem, tipo, a escala de variedade, e principalmente é cherry, né, cereja. Vanilla é um pouco menor, mas cereja é muito forte lá. Mas eu acho que a dinâmica de como foi construído o segmento nesses países. Por exemplo, o Diet Coke, que existe lá nos Estados Unidos, que é uma marca grandíssima lá, que não tem a mesma escala em outros países do mundo. Então, tem alguns países que têm um portfólio de sabores de Coca-Cola maior, mas o que a gente viu que, além desses países, realmente fica muito pequena enquanto a representação, né, com consumidores. Então, a gente geralmente optou por manter mais focado nas diversificação de embalagens e formatos do que expansão de sabores. Tá bom? Uma última pergunta e aí eu tenho que ir correndo. Então. Oi, Ted, bom dia. Queria agradecer a primeira palestra, foi muito legal. E eu também, como você, eu gosto muito de culturas diferentes e sou apaixonada pela cultura do Brasil. E eu queria saber, como você já teve mais experiência com outras culturas, se tem alguma especificidade da cultura brasileira que te chama a atenção quando a gente fala de adaptação de campanhas de marketing. Eu acho que para mim algumas coisas. Enquanto consumidores, vamos dizer, cultura brasileira, eu acho que e cada depende da marca e no segmento também, porque seria irresponsável tentar de pintar uma imagem para todos, né? Porque é um país muito diverso, né? Mas eu diria, primeiro, por exemplo, Guaraná com Quatch ou com essas outras marcas regionais, tem muita pluralidade nesse país, tem muito cultura rica, local, regional, e aí abraçar isso é muito importante. A gente, no Parintins, por exemplo, quem aqui conhece Parintins, o Festival de Parintins? Bumbá Meio Boi. Eu fui lá
E realmente a gente mudou para ter latas azuis e latas vermelhas de Tuchala, para celebrar também esse momento, porque é um momento onde realmente não é só para torcedores de garantido, torcedores de caprichoso, mas é para as dois. E como você abraça essa parte cultural anual, que é muito importante. É só um exemplo, né, de coisas que a gente faz diferente. Até a Coca-Cola, aí em Parintins, era o único lugar no mundo onde teve uma lata azul de Coca-Cola. É um fato muito interessante. Mas também tem outras coisas que eu acho que o brasileiro é muito criativo também, e tem uma emoção muito grande. Eu acho que uma das coisas legais, em geral, mundialmente, quando você trabalha com uma categoria como refrigerante e outras bebidas, tem um vínculo mais emocional. Eu falo com minhas colegas que trabalham em marcas em Hackett ou algumas outras companhias e dizem, olha, é muito funcional. As pessoas só querem entender o benefício funcional, mas não tem um vínculo emocional. Então, tem um vínculo emocional. Então, isso significa que o comercial de Papai Noel ou de Natal tem que ser muito acertado, porque aí as pessoas esperam isso, eles querem ver essa manifestação, né, da expressão de Coca-Cola nesse momento do ano. E também tem uma parte, como exemplo de criatividade, que é como você constrói as suas campanhas de ser realmente como social first, né? De ser feito ou configurado, desenhado para realmente abraçar que os consumidores vão tomar a campanha e fazer a própria versão. Aqueles influenciadores vão abraçar também e querem falar de forma autêntica deles ou delas, né? Nesse tema. Eu acho que isso é muito importante e um pouco mais amplificado aqui em Brasil versus outros países, né? Eu falei sobre isso se vocês querem dar uma olhada, tem um podcast de Brand Lovers que eu fiz e eu falei muito sobre esse ponto. Gente, preciso ir, mas queria agradecer profundamente vocês. Realmente foi uma honra estar aqui com vocês. Eu sei que, com certeza, que vários de vocês vão estar no mesmo lugar que eu aqui. E meu único pedido é não esquece de sempre investir sua energia e tempo para devolver isso para os futuros alunos, porque vai ser importantíssimo na trajetória deles, tá? Come on. Parabéns, gente, então é isso. Muito obrigada, Ted. Foi muito importante ter você aqui conosco hoje. Aqui está o QR Code, então, para o certificado de presença, tá bom? É só apontar a câmera, não esqueçam de retirar o certificado de vocês. Aqui na frente tem uma urna para vocês depositarem o folder de vocês, que foi distribuído durante o evento, para as pessoas que colecionaram mais de 10 carimbos, tá bom? Estarem concorrendo à cafeteira da Três Corações. Então, vem aí, gente, o sorteio. E a última coisa é que a Rafa vai subir aqui no palco rapidinho para dar um recadinho sobre o manual do vestibulando para os alunos de ETEC que estão aqui presentes, tá? Oi. Gente, vamos fazer um selfie rapidinho aqui. Se quer, ele vai tirar. Sei lá. Oi, gente, bom dia. Passando aqui para avisar que vai sair o nosso manual do vestibulando hoje, ao meio-dia. Ele está super interessante, tem todas as notas de corte, redação, então, assim, vão lá conferir. A gente tem a versão física aqui para quem quiser olhar. E é isso, obrigada, gente.